Eu estou de volta, de novo. Dessa vez o meu motivo pra ter sumido foi que em dezembro eu gravei vários vídeos que eu estava muito animada pra poder postar e eu comecei a editar meus vídeos pelo computador. E em dezembro o meu computador decidiu que ele não gostou dessa decisão e ele decidiu morrer. Então eu fiquei um pouco mais de um mês sem um computador e sem conseguir editar aqueles vídeos, porque os vídeos estavam no computador, e o editor estava no computador, e tudo estava no computador, e o computador estava com Deus. E quando o computador voltou e eu consegui recuperar os vídeos, eu já não estava mais no humor de editar aqueles vídeos. Então eu só não fiz isso. E eu fiquei até agora sem gravar mais nenhum vídeo, porque eu só tinha perdido a motivação completamente. Mas agora eu voltei, porque sim, que eu quero. Então, para me ajudar a seguir em frente, eu quero encerrar o ciclo de 2024. Então, nesse vídeo eu vou estar falando das leituras de dezembro de 2024. Eu li 6 livros, se a gente for contar One Piece como um livro só. Quando eu tava anotando as leituras, eu coloquei de trás pra frente sem querer, então eu vou falar assim mesmo. Então, eu vou começar falando de One Piece. Em dezembro, eu li do volume 24 até o volume 29. Eu lembro do que aconteceu nesses volumes? Não. Eu pesquisei antes de gravar esse vídeo? Também não. Eu tenho certeza que esses volumes foram muito bons, a não ser que seja aqueles volumes específicos que foram, na verdade, muito ruins, porque tem uns volumes que foram muito ruins. Mas eu não acho que foram esses, então tá de boa, mas talvez tenha sido, mas eu não acho que foram. O próximo livro é The Wild Robot. Esse foi o último livro que eu li em... Esse foi o último livro que eu li em 2024. Eu escutei esse livro em audiolivro e eu quis ler esse livro porque eu assisti o filme. E eu gostei muito do filme e eu tinha visto alguém falando que os livros eram sensacionais também. Então eu li o primeiro livro. E realmente é muito bom. E expande um pouco na história do filme, é claro. Porque o filme meio que mistura o primeiro livro com algumas coisas do segundo, terceiro, para poder, né, fechar a história completamente. O primeiro livro foi ótimo. Eu adorei. Eu ainda não li o segundo nem o terceiro. Aconteceu meio que a mesma coisa quando eu tava lendo esses livros com a questão dos vídeos. Eu fiquei desmotivada para poder terminar a série, porque no momento que eu terminei o primeiro livro, eu ainda não tinha o segundo nem o terceiro. E aí eu consegui o terceiro, mas eu fiquei, não posso ler o terceiro se eu não ler o segundo. Então eu tive que esperar mais tempo até o segundo chegar. Mas aí quando o segundo chegou, eu já estava lendo outras coisas, então fiquei empurrando com a barriga até o segundo. E acabou que eu não li mais porque eu já tinha saído da vibe. Mas é bem legal, a história é sobre esse robô, a Roz, e ela acorda numa ilha com vários animais selvagens e ela foi criada com o propósito de fazer a vida das criaturas ao redor dela serem mais fácil. E ela tenta fazer isso, só que... É isso que acontece quando eu espero 5 meses para poder falar de uma leitura e eu não faço nenhuma anotação sobre a leitura, então eu tenho que depender completamente da minha memória. Mas foi legal. É sobre essa robô. Tem um ganso também. Ela vira mãe de um ganso. Mas é isso, sabe? Tem ótimas críticas, é um livro muito divertido. Esse livro me fez rir bastante, tem umas piadas de robô muito boas. E o relacionamento da Roz com o filho ganso dela é uma coisa muito linda. E o relacionamento que ela cria com os outros animais da floresta também é muito maneiro. E eu gostei muito da lógica do livro e do filme, de como esse robô entende o que esses animais estão falando. Eu gostei muito como eles incluíram isso, foi maneiro. O próximo livro foi Cultish. Esse é um livro sobre cultos, é sobre a linguagem de cultos. Como que cultos acontecem? Como que eles conseguem achar as pessoas que são mais suscetíveis a caírem nessa conversa? Como que eles se comunicam dentro desse ambiente? E lendo esse livro eu percebi que eu sou uma pessoa que é um pouco suscetível demais para isso. Mas o fato que eu li esse livro talvez ajude eu não ser tão suscetível a isso. Talvez. Mas é um livro muito maneiro, eu gostei muito, foi muito bem pesquisado, foi muito bem feito. É um livro de não ficção, então a gente tem toda uma pesquisa ali dentro, também tem relatos de pessoas que estavam dentro de cultos,
Se eu não me engano, tem um relato pessoal da própria autora. Então, ela fala sobre, tipo, todo tipo de culto que pode existir. E eu adorei sobre como... Tem toda uma sessão falando sobre como, tipo, essa questão de esquema de pirâmide também entra dentro do conceito de um culto. E como que a autora relacionou isso, eu fiquei... Na verdade, isso faz total sentido. E é isso. O próximo livro, The Bandit Queens. Eu acho que eu cheguei a mencionar meio que por cima sobre esse livro no meu vídeo de como começar a ler inglês. Mas esse livro é sobre essa mulher mais velha que ela mora numa vila e todo mundo naquela vila acha que ela matou o marido dela. Porque um dia ele desapareceu e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Se ele foi embora, se ela realmente matou ele. Ninguém sabe de nada. Ela não matou ele, mas ela fica... Se eu deixar as pessoas acharem que eu matei o meu marido, isso pode me ser beneficial. Por quê? Se as pessoas acharem que eu matei ele, ninguém vai mexer comigo. E como agora ela é uma mulher mais velha que está morando sozinha, ela não tem mais a proteção de uma figura masculina na casa dela, que nem era uma proteção de verdade porque ele era um alcoólatra abusivo, mas dava uma certa proteção em relação aos outros homens da vila, ela fica, bem, agora eu tenho que ser a minha própria protetora. E a maneira como ela faz isso é que ela não desmente os rumores de que ela matou o marido dela. Mas o tiro sai pela culatra quando outras mulheres da vila começam a ir até ela falando: me ajuda a matar meu marido também. Por favor, me ajuda a matar meu marido. E ela fica... E agora? O que eu faço? E basicamente a gente segue ela a partir disso. O próximo livro se chama My Husband. Esse foi um livro que eu li porque eu tava com muita saudade dos vídeos da Alison Pages. Ela parou de fazer vídeo no ano passado por conta de problemas de saúde e eu tava com muita saudade dos vídeos dela, então eu decidi reassistir os vídeos dela. Eu acabei reassistindo o último vídeo que ela postou e naquele vídeo ela fala de uma TBR que ela tava fazendo para um vídeo futuro e esse livro aparece nessa TBR. E eu fiquei, pô, parece interessante, eu vou ler. E foi bem interessante. Eu gostei bastante. Eu gostei 99% desse livro. Eu vou explicar o porquê. Esse livro é sobre uma mulher que é extremamente obcecada pelo marido dela. E quando eu digo extremamente obcecada, eu digo, ela é maluca. Ela ama o marido dela de uma maneira que é não saudável, nem um pouco saudável. Ela vê esse homem não como um homem de verdade, mas como meio que um deus pra ela. E ela quer ser perfeita pra ele. Então, tudo que ela faz pra dele é completamente ensaiado. Ela criou uma personalidade que ele gosta. Ela usa roupas que ele gosta. Quando ela vai ter uma conversa com ele, ela treina todas as possibilidades daquela conversa antes na cabeça dela. Quando ela tá esperando ele chegar em casa, ela senta com um livro na mão e ela para numa página específica para parecer que ela já leu bastante, porque ela não quer que ele chegue em casa e veja ela na frente de uma televisão, porque senão é muito sexy. Então ela tá lá com uma blusa de botão para poder instigar que ele queira abrir os botões, e ela tá com um livro assim na mão e ela tá tipo, você chegou em casa, querido. Ela é doidinha. E o monólogo interno dela é assustador, sinceramente. Mas é um livro muito interessante e eu gostei de tudo, menos o epílogo. O epílogo estragou completamente a história pra mim, porque foi um epílogo de... Eu senti, pelo menos, a autora tentando ser mais inteligente que os leitores. E isso foi irritante, para dizer o mínimo. E eu não gostei disso, sabe? Pra que você vai tentar, tipo, colocar reviravoltas no epílogo, sabe? O livro acabou depois disso. Tipo, é uma reviravolta que, tipo, se acontecesse na metade do livro e ela construísse em cima disso, pô, seria muito legal. Mas colocar a reviravolta, tipo, naquele epílogo aqui de 2 páginas, sabe? Não adicionou em nada à história. Só fez parecer que, tipo, viu? Eu sabia mais que vocês. Vocês não sabiam dessa informação. Foi bem chato. Mas, de resto, eu gostei muito do livro. Essa mulher é maluca. Tem toda uma parte do livro... eu anotei coisas sobre esse livro, peraí. E tá a namorada dela e um amigo e uma amiga dela que também são casados. E eles estão jogando um jogo de relacionar
as pessoas com frutas. E o marido dela fala que ela é uma tangerina. E ela fica pé da vida. Ela fica, uma tangerina? Você acha que eu sou uma fruta pobre, de fácil acesso? Você nem precisa de uma faca pra comer uma tangerina. Você acha que eu sou fácil? E isso vira todo um negócio no livro que eu achei muito engraçado. E ela começa a enlouquecer com isso. Ela fica, por que ele acha que eu sou uma tangerina, cara? Eu sou tão fácil, eu cresço em qualquer ambiente, só precisa de uma faca pra me comer. Ele acha que eu sou o quê? Ele acha que eu sou barata? E só piora quando ele fala que a esposa do marido é um abacaxi. E ela fica, uau! Então ela é uma fruta tropical que só cresce em climas específicos e eu sou uma tangerina. E eu acho isso muito engraçado, porque ela fala como se fosse, tipo, um motivo pela Terceira Guerra Mundial. É muito engraçado. Eu anotei algumas frases aqui, então eu vou ler algumas. Meu marido não tem nome. Ele é um meu marido. Ele pertence a mim. E essa frase é uma das frases que iniciam o livro. E eu sinto que dá o tom perfeito pro que esse livro vai ser. Meu marido vai estar em casa a qualquer minuto. Eu vou para a biblioteca procurando um livro para criar a atmosfera certa. Eu não quero que ele me encontre esperando na frente de uma tela. E isso foi daquela cena que eu falei, que ela quer estar perfeita para ele. Meu livro aberto em uma página aleatória, já que fico incapaz de ler uma única linha enquanto espero o meu marido. E tem essa outra parte aqui que também é muito boa. Eu comecei um álbum de fotos quando eu conheci meu marido. Eu nunca mantive álbuns com fotos das minhas viagens ou dos meus amigos antes dele. Meu marido marca o começo de quando minha vida se torna merecedora de ser arquivada. É bem intenso. É muito intenso. Mas foi legal. Fora o epílogo. O epílogo foi péssimo, mas o resto do livro foi muito legal. E chegamos no último livro, que no caso foi o primeiro livro que eu li em dezembro, que também, coincidentemente, foi o melhor livro que eu li em dezembro. Então a gente vai terminar esse vídeo com uma nota alta. Se chama Womb, é um livro de não ficção sobre o útero. E sensacional. Esse livro aborda contextos históricos, menstruação, menopausa, gravidez, parto, pós-parto, saúde e doenças do útero e doenças que historicamente foram ligadas com a histeria causada pelo útero, histerectomia, genocídio reprodutivo, que seria castração forçada. Também fala dos avanços médicos feitos na área ginecológica. E eu notei um negocinho aqui que pode ser divertido de saber, que é sobre a palavra histeria. Histeria vem da palavra grega para útero. Essa palavra tem sido usada por milênia como termo geral que descreve os comportamentos femininos que fogem da norma. Era acreditado que a histeria poderia ser tratada medicamente com orgasmos, que produziria o sêmen, que naquela época era acreditado que vinha da mulher. E naquela época, basicamente, se uma mulher tinha histeria, ela era uma bruxa. Então, tudo aí tá interligado. O que tá interligado? Não tenho certeza, mas na minha cabeça fez sentido falar isso. Então, basicamente, se uma mulher agia de alguma forma que não era de acordo com a norma, ela tinha histeria. Se ela tinha histeria, ela era uma bruxa, que também era uma mulher que não agia de acordo com a norma. O que significa que essas mulheres que eram bruxas e que não agiam de acordo com a norma, ou, dependendo do lugar onde elas estavam, eram levadas para ter tratamento em médicos, onde elas eram tratadas com orgasmos medicamente produzidos. Então, geralmente, tipo, o médico ia, sabe? Que sensacional. Ou elas eram torturadas e mortas. Então, esses são os dois lados de você ser uma mulher histérica. Ou você ganha orgasmos, ou você é morta. Yeah. Versus. Como Sísifos empurrando sua pedra colina acima sem fim, apenas para continuar rolando para baixo contra ele, mulheres em virtualmente... Cara, minha família tá no portão. Eles não sabem conversar em tom baixo, eles ficam gritando. Então eu vou tentar abaixar esse volume de fundo o máximo possível no vídeo, mas muito provavelmente eu não vou conseguir, porque eles falam muito alto. É isso, perdão. Onde é que eu tava? Eu vou recomeçar. Como Sísifos empurrando sua pedra colina acima sem fim, apenas para continuar rolando para baixo contra ele, mulheres em virtualmente todas as culturas precisam se contentar com a tarefa ingrata, interminável,
perpétua de modificar e preservar seus corpos e, por extensão, seus úteros. Uma tarefa voluntária, mas também obrigatória, que só termina com a morte do corpo. Até nos países mais progressivos, nós podemos escolher quais comidas colocar em nossas barrigas, quais ferramentas segurar com nossas mãos, quais pensamentos privados portar em nossos cérebros. Mas para tantos de nós no passado, no presente e, sem dúvida, longe no futuro, nós nem sempre podemos escolher o que fazer com nossos úteros, ou como buscar ou evitar a maternidade de acordo com as nossas esperanças e vontades. Nos falta essa liberdade fundamental e, com muita frequência, nos falta o conhecimento das funções básicas do útero, como cresce, como sangra. Pare e transforma com as marés, sempre em mudança da vida. Muitos de nós estão em falta de palavras para descrever o útero e o que ele faz. E onde não há uma língua, não pode haver autoexpressão. Esse livro foi sensacional. Eu amei muito esse livro. Sinceramente, eu fiquei em choque com tanta coisa que eu não sabia sobre um órgão que está no meu corpo. O que é insano pensar que em 23 anos de vida, porque fiz aniversário, e agora eu tenho 23, mas em 23 anos de vida, nenhum médico me falou nada, na verdade, sabe? Na verdade, as coisas que eu escutava era tipo, essas dores que você sente são extremamente normais. E acontece que não são normais. Eu tenho um cisto no meu ovário que, se não fosse tratado corretamente, eu poderia ser estéril, poderia me causar problemas de saúde que podem ir muito mais longe e eu posso talvez, sabe, morrer, porque pode ser um câncer. E você acha que até hoje eu consegui algum médico que me leve a sério em questão desse cisto, que eu sei que eu tenho no ovário, porque eu já fiz vários exames para provar que eu tenho? Não. Por quê? Porque a maioria dos médicos que, infelizmente, eu tenho acesso são homens. E sempre que eu vou no médico homem, é aquela mesma história de você não sabe de nada. Você é jovem, você é bonita, você não sofre. Eu literalmente tive um médico alguns meses atrás, eu acho que eu já contei essa história, mas eu fui num neurologista e eu falei pra ele, é isso tá acontecendo no meu corpo. E ele ficou, não. E eu fiquei, oi? E ele ficou, você tá inventando. Eu fiquei, moço, não. E ele falou na minha cara, ele olhou nos meus olhos e falou, você é jovem, o que você está descrevendo, essas dores que você está descrevendo no seu corpo, esses problemas que você diz que sente, nem pessoas de 80 anos sentem isso. E eu fiquei, e você não acha que isso é um sinal que tem algo de errado com o meu corpo? Ele ficou, não, é sinal que o seu cérebro está inventando tudo isso. Juro. Essa é a minha experiência básica no médico, é sempre muito divertido. Mas, voltando pro assunto do livro, que é útero, eu não aprendi nenhuma informação realmente importante sobre esse órgão que tá no meu corpo na escola, nem pela minha família, nem pelos médicos, por nada. Então, ler esse livro e ter uma pessoa, sabe, ter que escrever essas informações no livro para poder ler e aprender o que realmente pode estar acontecendo no meu corpo, é uma tristeza muito grande. Ainda mais quando a gente pensa no fato que no Brasil a gente não tem tantos direitos reprodutivos quanto seria bom termos. Então é uma grande chateação. Mas eu amei esse livro, é muito bom. Um dos meus livros preferidos de 2024. Talvez o meu livro de não ficção preferido de 2024. E pensando aqui em tudo que eu li em 2024. Meu livro preferido de não ficção de 2024. E, sério, sensacional. Eu super recomendo. Eu não acredito que foi traduzido ainda, mas se você tem conhecimento de inglês, se você consegue ler inglês de boa, eu super recomendo. E, leia esse livro, sério, é muito bom e é muito inteligente. E eu me senti mais inteligente dentro desse livro. Então, é isso. Lido de dezembro, 5 meses atrasado, mas, cara, antes tarde do que nunca. Então, é isso pro vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Eu sinto muito que esse vídeo demorou tanto tempo pra sair, mas agora que esse vídeo está feito e eu encerrei 2024, coisas novas virão. Então, muito obrigada por ter assistido e eu vejo vocês no próximo vídeo.
já já.